Já pensou em criar gráficos de forma rápida e prática? Vem comigo que eu te explico. Salve, salve galera! Aqui é o William do Kings do Excel e hoje eu vou ensinar vocês como fazer um gráfico de forma rápida e prática. Dessa forma, você vai se destacar na sua empresa. Vamos lá? Primeiramente, eu vou criar uma tabela de vendas, onde eu tenho uma coluna com o nome do mês, uma coluna referente à venda, uma coluna acima da meta e uma outra coluna referente à meta. Então aqui eu venho na primeira coluna do mês, escrevo Jan na primeira linha. Saiba que não é necessário preencher mês a mês, basta você selecionar a primeira linha onde você escreveu Jan, vir aqui perto dela, seleciona, aponta o mouse para que apareça o símbolo de mais, clica, segura e arrasta para baixo até o mês de dezembro. Pronto. Agora vamos preencher a quantidade de vendas. Eu não vou ficar aqui preenchendo item a item, estipulando um valor. Eu vou usar o próprio Excel para fazer isso. Como fazer isso? Basta a gente usar a função aleatório entre. Eu selecionei aqui, clico em Tab. Ele me dá dois parâmetros, o valor inferior e o valor superior. No caso, eu vou colocar que o inferior é 1, ponto e vírgula, e o superior 100. Ou seja, ele vai me gerar valores aleatórios de 1 a 100. Clico em Enter. Pronto. Ele já criou aqui o valor 29. Caso eu queira que ele fique randomizando esses valores, criando outros valores aleatórios, basta eu ficar clicando na tecla F9 e automaticamente o Excel ele vai me gerando novos números aleatórios. Para continuar, vamos selecionar a nossa tabela e transformar ela em tabela efetivamente. Venho na guia Página Inicial, Formatar como tabela e seleciono um modelo que mais me agrada. No caso, esse daqui mesmo. Ele vai me informar as células que estão selecionadas. Eu informo que minha tabela possui cabeçalhos, no caso mês, venda, acima da meta e meta. Clico em OK. Pronto, ele já me transformou a minha tabela. Agora a gente pode fazer o uso da mesma função que utilizamos aqui, estender para as demais. Da mesma forma que a gente fez com os meses, vamos fazer aqui. Então a gente seleciona a célula, aponta o mouse até que apareça o símbolo de mais, clico, seguro e arrasto até onde eu quero. Pronto, automaticamente ele já gerou os demais valores. Posso melhorar minha tabela, centralizando as informações aqui do cabeçalho. Agora vamos definir o valor da meta. Aqui na célula B8, eu vou escrever a meta. E vamos definir que o valor dessa meta é 51. Pronto. E para melhorar mais ainda, vamos selecionar a célula referente ao valor de 51 e vamos dar um nome a essa célula. Venho aqui, vamos aqui no campo caixa de nome e escrevo meta. Pronto, a partir de agora essa célula se chama meta. Então eu vou vir agora na coluna meta e vou digitar que a meta é igual a meta, que é o nome da célula que a gente deu. Vejam que ele já me deu a opção aqui meta e automaticamente ele seleciona a célula a qual ele se refere. Clico em Enter. Pronto, ele já preencheu 51 para todos os valores aqui. Caso eu altere
esse valor da meta, para 55, por exemplo, ele automaticamente preenche os mesmos valores aqui na tabela. Vamos voltar aqui no valor de 51. Pronto. Agora, na coluna acima da meta, a gente vai utilizar a função C, onde a gente vai comparar se a quantidade de vendas foi superior à meta estipulada. Para isso, a gente vai selecionar a primeira linha, digito igual C, abro parênteses e faço o teste lógico. No caso, eu quero saber se a venda é maior do que o valor da meta. Para isso, eu seleciono a célula referente à venda. Vejam que ele já preencheu com arroba venda, onde o arroba refere-se à linha e venda ao nome da coluna a qual a gente está selecionando. Digito maior ou igual ao valor da meta. Também é a mesma situação. O arroba referente à linha e a meta é o nome da coluna. Ponto e vírgula. No caso, se esse valor de venda for maior do que o valor da meta, eu quero que ele me traga, se verdadeiro, o valor da venda. Então eu seleciono venda. Ponto e vírgula. E no caso, se o valor não for maior do que a venda, eu quero que ele me traga o valor não disponível. Então digito e seleciono a função não.disp. Pronto. Fecho parênteses e vou fechar o outro parênteses referente à função C. Clico em Enter. Pronto. Automaticamente ele já me preencheu todos os valores. Percebam que, por exemplo, o mês de janeiro, onde eu tive 26 vendas, 26 é menor do que 51. Então ele me trouxe o valor ND. No caso, em fevereiro, a quantidade de vendas foram de 66 vendas. 66 é maior do que 51, então ele me trouxe o valor de 66. Agora que a nossa tabela já está pronta, vamos criar o gráfico. Para isso, seleciono qualquer célula da tabela, vou na guia Inserir, seleciono Inserir gráfico de colunas ou de barras. A gente vai selecionar esse modelo de gráfico. Pronto. Já criamos o nosso gráfico. Percebam que o gráfico ele trouxe as três informações. No caso, janeiro, por exemplo, ele trouxe a quantidade de venda, mas não apresenta a quantidade acima da meta. Por quê? Porque ele está com o valor ND. É exatamente isso que a gente quer, que ele não apareça a informação referente ao acima da meta quando ela for abaixo. Ok? Agora a gente pode melhorar esse gráfico. Como a gente faz isso? Seleciono o gráfico, clico com o botão direito do mouse e vou em alterar tipo de gráfico. Aqui nessa janela, vou selecionar a opção combinação. Vejam que automaticamente o Excel ele me propõe uma coluna clusterizada com linha. Ou seja, ele manteve a quantidade de vendas e a quantidade acima da meta em forma de coluna, porém a meta, como é um número linear, ele me trouxe no formato de linha, que é exatamente o que a gente precisa. A gente quer saber se a quantidade de vendas ela supera ou não a quantidade da meta estipulada. Então, esse é o nosso gráfico. Clico em OK. Pronto, ele já me transformou o gráfico da forma que a gente precisa. Próximo ponto é, eu quero que quando a meta for alcançada, ele me traga no mês somente o valor da meta, ou seja, a coluna referente à cor laranja. Para isso eu vou selecionar uma coluna, clicar fora aqui, vou selecionar a coluna laranja
clicar com o botão direito e formatar série de dados. Vejam que a gente tem duas opções aqui: a sobreposição de séries e a largura do espaçamento. Como o nosso objetivo é exatamente que a coluna acima da meta sobreponha a coluna vendas, então a gente vai mexer nesse parâmetro, na sobreposição de séries. Como eu quero que ele sobreponha inteiramente, eu vou preencher que a sobreposição de séries é 100%. Clico em Enter. Pronto. Ele já sobrepôs. Vejam que nos meses em que a meta foi ultrapassada, somente a coluna laranja permanece. E os meses em que a quantidade de vendas foi menor do que a meta, ele permanece em azul. Tá? Então, se a gente precisar alterar os valores, portanto F9, vejam que o gráfico automaticamente ele se altera exatamente conforme as informações constantes na tabela. Agora, para deixar o design desse gráfico um pouco melhor, a gente pode tirar as legendas. Podemos tirar também a coluna referente à quantidade. E essas linhas, deixando o gráfico mais clean. Pronto. E podemos dar um nome para esse gráfico. No caso, a gente vai utilizar uma outra forma. Eu poderia muito bem clicar duas vezes aqui e preencher um nome qualquer para esse gráfico. No entanto, a gente vai utilizar uma outra forma de dar nome para esse gráfico. Então, eu vou vir aqui numa célula qualquer, vou digitar igual, abre aspas, valor, vou criar aqui dois símbolos e vou escrever que a meta é, dois pontos, espaço, fecho aspas. E vou acrescentar mais uma informação. Então eu ponho, para concatenar esse texto que eu escrevi, vejam que ele está entre aspas, então significa que esse é um texto. Eu vou concatenar ele com outra informação. Então, para isso eu ponho o e-comercial e digito a minha outra informação. No caso, eu quero que ele me traga o valor da meta, da célula que a gente nomeou como meta. Clico em Enter. Pronto. Ele já me traz aqui o valor, a meta é 51. No caso, vou mudar aqui de valor para vendas. Acabei errando. Vendas, a meta é maior, é 51. Se eu mudar aqui para 52, vejam que ele alterou a meta na nossa tabela e alterou também a informação aqui com o nome que a gente vai usar no gráfico. Voltamos para 51. Pronto. Agora, para que o gráfico tenha um nome igual à informação que a gente colocou aqui em cima, eu vou apagar o texto do gráfico. Vou voltar o nome que estava do gráfico. Pronto. Agora eu vou selecionar ele novamente. Vou vincular o nome do gráfico a essa célula que a gente escreveu aqui. Para isso eu seleciono o título do gráfico, venho aqui na barra de fórmulas, clico em igual e aponto para a célula que eu quero que ele vincule o nome do gráfico à informação da célula. Selecionei, clico em Enter. Pronto, automaticamente ele já trouxe que o título é exatamente a informação que a gente tem aqui. Então, se eu alterar novamente para 52, ele já altera o nome do gráfico, 65 e assim por diante. Pronto, agora você já tem um gráfico simples e prático. E isso vai te fazer se destacar profissionalmente na sua empresa ou em qualquer lugar. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilha
se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!